pessoal, eu sou Márcia, nós estamos juntos na aula do curso Primeiro Acordes, piano, né? E essa aula é para relembrar o que nós estudamos na aula pelo Google Meet, certo? Então, quais foram os assuntos que nós estudamos? Nós estudamos os nomes das notas, nós estudamos a postura, né, correta ao sentar, o ângulo do braço, a posição das mãos e os dedos. Nós lembramos também a localização das notas ao teclado, os nomes das notas, os sons graves e agudos, e além disso nós tocamos a canção Dó, Ré, Mi. Então tudo isso nós vamos ver novamente para que fique como material para que vocês possam consultar em caso de dúvida. Vamos lá? Então, um dos assuntos que nós falamos foi sobre a postura ao sentar. É muito importante que a gente sente e que a coluna fique reta, certo? A gente não pode sentar fazendo essa curva na coluna, nem jogando muito essa parte aqui para dentro, ficando assim, certo? A gente tem que ter a postura correta, sentar com a coluna reta, certo? E o pescoço também reto. Não podemos ficar com a coluna reta e a cabeça baixa. Tem algumas pessoas que fazem a leitura assim, tocam assim, né? Leem aqui para poder ficar olhando pro teclado. Isso não pode. A gente tem que sentar com o pescoço reto, olhar aqui a partitura e quando precisar, olha rapidamente aqui pro teclado. Mas o pescoço fica todo o tempo reto, certo? É importante também relembrar que nós precisamos observar a distância do banco até o instrumento, certo? Então, eu não posso ficar muito distante e tocar assim, com os braços esticados, nem também posso ficar muito perto, né? E tocar com os braços aqui, ó. Se eu precisar tocar algo aqui, eu já bato no meu corpo. Eu não posso. Eu tenho que ter essa distância, que o braço faça esse ângulo aqui, ó. Então, temos que ter esse ângulo de 90 graus, aqui o braço, certo? E eu tenho que ter a liberdade, se eu precisar tocar aqui embaixo, se eu precisar subir com a mão, eu tenho que ter essa liberdade de movimentar, certo? É importante também lembrar que a gente tem que evitar tocar abrindo os braços, como a gente costuma chamar de asa aberta, certo? Então, não tem necessidade, é um esforço desnecessário tocar fazendo assim, certo? Em alguns momentos, quando precisa, a gente vai fazer um movimento de rotação, mas é um movimento curto, certo? Só com o braço aqui, não é abrindo aqui, tá ok? Então, esses são os movimentos do braço, da coluna. Agora, é importante também lembrar dos punhos, certo? Não podemos tocar com o punho abaixo do instrumento. O punho tem que ficar aqui na altura, nem também assim. Não podemos também tocar, né, assim, certo? Então, o braço ele tem que ficar na altura do punho, certo? E o outro detalhe, nós temos que lembrar dos dedos. As notas não são tocadas com essa parte do dedo. As notas são tocadas com a parte, né, que nós chamamos a ponta do dedo. A parte superior aqui do dedo. Então, para isso, as unhas precisam estar cortadas na altura da ponta de cada dedo. Porque se ela estiver passando, não vai conseguir tocar com a ponta. Se eu não tocar com a ponta do dedo, principalmente no piano, aqui é um teclado, mas no piano, se eu não tocar com a ponta do dedo, com a força, o som não vai sair corretamente. Então, não vamos tocar varrendo, como a gente chama, varrendo teclas, né? Tocar puxando, né? Não temos que varrer tecla. Temos apenas, nem com os dedos deitados, temos apenas que tocar com a ponta dos dedos.
Então, esses são os lembretes. Temos muitos outros, mas esses são os fundamentais, ok? Bem, além disso, na aula nós vimos sobre os nomes das notas, né? Então, nós temos no teclado, no piano ou no teclado, nós temos um grupo com 2 notas pretas e um grupo com 3 notas pretas. Então, vamos lembrar que ao lado desse grupo de 2 notas pretas, nós temos sempre a nota Dó, certo? Então, achamos as 2 notas pretas, ao lado tem sempre o Dó. Veja que isso vai acontecer ao longo do teclado. E o Dó, nós temos uma escadinha, né? Como nós ouvimos na canção, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e novamente o Dó. Então, sempre vai acontecer isso, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu continuar, Dó. E voltando. Né? Isso que eu fiz aqui, nós chamamos de uma escala de Dó, né? Que eu toquei as 7 notas de Dó a Dó, certo? Então, temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Então, é uma escadinha que se repete de Dó a Dó. Ok? E o que acontece aqui no teclado, no piano, é que nós temos esses sons, ó. Veja que eles têm timbre diferentes, né? Então, esses sons que são mais, que a gente fala popularmente, mais grossos, né? A gente diz assim, ai, aquele rapaz tem a voz grossa, né? Na verdade, ele tem a voz grave, né? Musicalmente, nós falamos que é uma voz grave. Então, esses sons mais grossos, nós chamamos de sons graves, certo? Então, só pra gente relembrar, sons graves e o contrário, né? Os sons que estão na parte superior, o que vai acontecer, ó? A gente diz o quê? Que é um som fino, né? Então, na verdade, não é um som fino, é um som agudo, né? Geralmente, as mulheres têm as vozes mais agudas e os homens têm as vozes mais graves, certo? As mulheres têm as vozes mais agudas e os homens têm as vozes mais graves, certo? Mas não quer dizer que uma mulher não possa ter uma voz grave e que um homem não possa ter uma voz aguda. É mais comum, certo? Então, fora isso, agora nós vamos ver a partitura da canção com mais detalhes. Nós vamos agora passar a canção do Ré Mi. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da partitura, falar um pouquinho sobre ela. Nós temos aqui a canção do Ré Mi, certo? Que nós vimos na aula. E é importante relembrar alguns pontos, como por exemplo, o compasso, né? Que vem antes, compasso 2/4, aqui é a clave de Sol, aqui o compasso 2/4. O que quer dizer esse compasso 2/4? Quer dizer, em linhas gerais, que dentro de cada compasso, essa barrinha aqui é a barra de compasso, dentro de cada compasso eu vou ter 2 tempos. E a figura que vale um tempo é a semínima. Então, para as nossas canções, nós vamos trabalhar apenas com esse compasso 2/4 e é importante apenas vocês saberem isso. Eu vou ter 2 tempos dentro de cada compasso. Eu vou contar, certo? Para tocar. Então, quais figuras nós temos aqui? Nós temos uma semínima pontuada, que nesse caso vai valer 1 tempo e meio. Temos a cocheia, que vale meio tempo. Aqui vai se repetir, né, as mesmas figuras. Aqui uma semínima sem ponto, outra semínima sem ponto, cada uma vale 1 tempo. E aqui a figura que a gente chama de mínima, que nesse caso vai valer 2 tempos. Então, aqui a gente já viu esse grupinho. Esse grupo aqui são 4 cocheias, cada uma valendo meio tempo.
né? Para formar os dois. Então, meio com meio, 1, meio com meio, 1. Então, 1, 2 tempos. E essa aqui vale 2, que nós já vimos aqui em cima. Fora isso, ela vai se repetir, né? Essas mesmas figuras vão se repetir com notas diferentes. Porque as figuras, elas não mudam. As notas aqui se alteram, né? Aqui nós temos dó, aqui nós temos mi, mas são as mesmas figuras, só vai mudar as notas, né? E a novidade que vai aparecer aqui é essa mínima, vocês estão vendo aqui que vale 2 tempos, e outra mínima que vale 2 tempos. Então, ligadas, né? Vejam que elas estão unidas a uma ligadura, né? Isso aqui a gente chama de ligadura. Quando as notas têm a mesma altura e têm uma ligadura, significa que nós vamos unir os sons. Então, 2 mais 2, 4. Então, essa nota aqui, ela vai durar 4 tempos. A gente vai contar 4 tempos, que é a duração dela, certo? Fora isso, todos os outros grupinhos a gente já viu, já apareceu, né? Os valores. E tem aqui no finalzinho esse sinal, né? Esses 2 pontinhos. A gente chama ele de ritornelo. Para que serve esse sinal? Ele serve para a gente, ele está mandando retornar e tocar novamente. Então, a gente procura onde está o sinal de volta, né? Olha onde é que ele está. Ele está aqui no início da partitura. Então, quando chegar aqui embaixo, a gente volta para o início e toca novamente. E encerra, certo? Vamos lá tocar. Então, para tocar a canção, eu aconselho, a gente precisa marcar, né? 1, 2, 1, 2. E às vezes a gente pode se perder na marcação. Então é interessante que vocês usem um aplicativo que a gente chama de metrônomo. Tem vários tipos na lojinha do celular, né, de vocês. Então aqui nós temos o aplicativo, né? O que eu fiz? Eu defini aqui a velocidade 70, que é uma velocidade mediana, que dá um conforto. Porém, se vocês perceberem que está alegre, muito rápido, vocês podem diminuir, certo? É só clicar no menos que ele vai diminuindo. Definir aqui o tempo do compasso. O compasso tem 2 tempos, então eu coloquei aqui o 2, certo? Ó, o 2 está definido. E aí é só começar a marcação. Vamos lá. Nesse caso aqui, vocês observam que esse dó, ele tá na parte abaixo do pentagrama, certo? Ele tá na parte de baixo. Então, nesse caso, esse dó eu tenho que começar com ele aqui. É o dó, eu vou chamar de dó médio, certo? Então, vamos lá. Eu errei. Então, como nós vimos, né? Nós vimos que na partitura, eu mostrei para vocês, está disponível também em PDF. Vocês vão ver que o dó está abaixo do pentagrama. Então, por isso, nós vamos começar com esse dó aqui, que a gente vai chamar de dó central, certo? Então, vamos lá.
Então, vamos lá. Ligar o metrônomo e vamos acompanhar. Ok? Agora, tem um detalhe importante. Eu falei na aula que quem soubesse tocar com as cifras poderia fazer, né? Então, nós temos na partitura, vocês vão ver que nós temos alguns acordes e ele às vezes dá indicação com sétima. Eu indico a vocês que eliminem a sétima, certo? Façam apenas o acorde de dó, o acorde de ré, de mi, né? Ré menor, mi menor, fá, certo? E façam do jeito que vocês acharem melhor. Há várias possibilidades de tocar esse acorde. Eu posso tocar o acorde somente parado, né? Certo? Só dando cada um 2 tempos. Eu posso fazer o acorde marcando um tempo, que também me ajuda a fazer a divisão. Então, certo? Então, isso vocês vão fazer de acordo com o que vocês acharem confortável. Se conseguirem, muito bom, tá certo? Então, tentem, estudem e até a próxima aula.